Olá, bom dia, irmãos. Hoje, domingo, nesse tempo, como já temos costume, às 10 horas, na nossa escola dominical, nesta oportunidade, sem a presença dos irmãos no nosso ambiente de comum realização aí das nossas orações, estudos bíblicos e o nosso tempo de louvor e exposição da palavra. Isso não impede da gente partilhar esse momento juntos, mesmo utilizando esta transmissão nesse mesmo horário. Vale a pena ressaltar que estamos numa caminhada muito interessante e deixar aí um destaque para você que é homem, que você que é mulher de todas as idades, inclusive para voltar a participar conosco da escola dominical, das salas de estudos, sobre as temáticas aí, mulher virtuosa, como também marido federal. De igual modo, nós também temos aí o retorno das salas infantis e é uma oportunidade de você, com a sua família, estar conosco e participar aos domingos do ensino bíblico. Eu gostaria, nesse tempo mais resumido, mais específico, com vocês, um tempo de oração e um tempo de reflexão à luz do contexto que nós estamos vivenciando mais uma vez a nível de Brasil e a nível também do nosso mundo. E nós temos participado sim de encorajamento com o tema da oração, orar pelas autoridades, orar pelo nosso Brasil, principalmente no contexto dos seus governantes, das suas decisões com sabedoria, com o temor de Deus, como também vamos continuar orando por aqueles que foram aí acometidos da enfermidade, estão aí na luta nos hospitais, ou até mesmo aqueles que estão experimentando o luto e outros que estão enfrentando outras mazelas, outras importunações aí na vida emocional, psicológica. Vamos continuar lembrando deste motivo, como também orar pela Igreja de Cristo, orar por nós mesmos, para que possamos ter a postura correta no meio desse contexto, onde a Igreja, encorajada pelo Senhor, vai continuar testemunhando e vivenciando o Evangelho de esperança para todos aqueles que sofrem. Então eu quero convidar você para esse tempo de oração. Logo em seguida nós vamos fazer uma breve meditação no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, e vamos falar sobre a jornada de exercício espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre o que precisamos fazer nesse contexto de mundo, nesse contexto de vida, a bem da nossa espiritualidade, a nossa jornada espiritual, o que é preciso, de fato, continuar fazendo. Então eu quero convidar você para esse tempo de oração. Logo em seguida nós vamos introduzir o tema, ler o texto, explicar e aplicar na nossa vida. Vamos orar? Senhor bondoso, obrigado mais uma vez nesse mesmo Espírito, o Senhor habitando em nós, pelo Teu Espírito, conectados uns aos outros, podemos, pela oração, chegar ao Teu trono de graça, na esperança de sermos ouvidos, atendidos, não por causa de nós, mas por causa do Teu Filho Jesus. Continuamos, Senhor, orando pelo nosso país, orando pelo nosso mundo, pelas autoridades, pelas decisões, orar, ó Deus, pelo processo de vacinação, de cura, ó Deus, dessa enfermidade, orar em favor, ó Deus, daqueles que estão sofrendo pela enfermidade ou até mesmo sofrendo pelo luto de alguém que partiu, ou por outras causas também que, do mesmo modo, deixa-nos tristes, deixa-nos saudosos. Queremos pedir que o Senhor continue, ó Deus, com a Tua palavra, trazendo cura aos corações, esperando do Senhor a Tua provisão. Continue, Senhor, também ajudando a Tua igreja, cada um de nós, na nossa função, na nossa missão de intercessores, clamar ao Senhor, como também na nossa missão de testemunho e de comunicação da Tua palavra. Ajude o Teu povo a se levantar
e continuar, ó Deus, exercitando o Evangelho nesta caminhada até que o Senhor volte. Abençoe, ó Deus, cada um dos nossos irmãos em casa neste domingo. Que a tua boa mão, a tua boa graça, a tua boa presença encontre cada um desfrutando, ó Deus, exatamente dessa mesma expectativa e esperança. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês a pensar sobre o tema da disciplina. Vamos pensar um pouquinho sobre essa jornada espiritual que requer exercícios espirituais. Eu me recordo que nos meus primeiros anos, estudando na escola, ali no primário, eu me lembro com muita clareza de uma professora que era responsável pela aula de educação física. Naquele dia, todos os alunos precisavam sair da sua sala e ir em direção à quadra esportiva. E aquele dia era marcante porque aquela professora era bem incisiva, insistente na sua filosofia, né, de aula, incentivando todos ali a se movimentarem e fazer algumas flexões, né, alguns exercícios que a gente não tinha costume. E provocava bastante dor, bastante incômodo. E ela insistia na necessidade da persistência, do fortalecimento então dos músculos ali ainda daquele momento ali, mesmo que fosse, né, interativo, dinâmico. Bem assim, a gente pode pensar da mesma forma na nossa caminhada cristã, e ali a gente estava pensando ali ainda na escola, naqueles primeiros contatos, né, com o entendimento do nosso corpo, mas a gente precisa mesmo na vida cristã começar a entender um pouquinho a necessidade que cada um tem de empreender exercícios nessa jornada espiritual. A Escritura não nos deixa dúvida de que todos e cada um é responsável pelo bem-estar, pela saúde do corpo de Cristo. Existe uma responsabilidade pessoal de cada um exercitar, de cada um treinar, de cada um exatamente repetir alguns exercícios que vão garantir uma boa jornada de fé, uma boa caminhada espiritual. E o texto que nos chama a atenção, que fala de modo muito expressivo sobre esse tema, é o texto que talvez já é conhecido da vossa parte, que é o texto das cartas pastorais, carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4. Embora o apóstolo Paulo esteja escrevendo a Timóteo, aos líderes da igreja, como exemplo, como padrão, na responsabilidade de organizar a igreja local, de modo que ela cumpra o seu propósito, nós vamos entender, por implicação, que a igreja, o rebanho, também deve imitá-los, deve copiá-los. Ou seja, são exercícios na vida piedosa que não é apenas para poucos, não é apenas para líderes, não é apenas para aquele grupo que está ali para fazer o trabalho, mas a começar deles, o encorajamento é para todos. Todos devem exercitar-se nas atividades espirituais nesta jornada de fé. E o texto é 1 Timóteo 4, onde o apóstolo Paulo, no contexto da afirmação de que nos últimos tempos vai haver uma apostasia da fé, vai haver muitos ensinos falsos, o apóstolo Paulo deixa muito claro a importância dos ministros de Deus estarem alimentados com a palavra da fé, com boa doutrina. E o apóstolo Paulo, então, deseja encorajar os homens de Deus, as mulheres de Deus, os servos de Deus, de uma forma que
que todos estão comprometidos a esta vida saudável, baseado nas palavras da fé, da boa doutrina, que certamente vai gerar uma boa saúde espiritual. O verso 8, verso 7, parte B, diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O destaque aqui para a palavra exercita-te pessoalmente na piedade. Essa palavra exercita-te, ela vem exatamente desta compreensão do treino da vida piedosa. Vem desse contexto de exercícios, vem desse contexto de ginásio, vem desse contexto de fazer então essa ginástica espiritual, ou seja, trabalhar o nosso corpo para que ele seja saudável. Nós estamos vivendo uma era muito interessante em que muitas pessoas têm grande preocupação com o seu corpo. Inclusive, muitas pessoas frequentam academias e têm uma certa preocupação pelo condicionamento do seu corpo, que envolve, inclusive, evitar as flacidez. Pois bem, nós precisamos treinar, exercitar o nosso corpo ou a nossa dinâmica espiritual para evitarmos também flacidez espiritual, para evitarmos também complicações e algumas dificuldades aí no nosso condicionamento na caminhada da fé. E é interessante que, se você for observar o contexto, na leitura aqui, Paulo ele vai usar muitas palavras nesse contexto de exercício físico, né? Aplicando o exercício espiritual, a vida piedosa. Ele vai usar, por exemplo, aí no verso 7 ainda mesmo, rejeita. Ele vai usar aí no verso 10, labutamos, esforçamos. Ele vai usar aí no verso 11, ordena. No verso 13, aplica-te. No verso 13 ainda, a exortação, a ensino, leitura. No verso 14, negligente, faças negligente, não seja negligente. No verso 15, medita, ser diligente, novamente ele repete, progresso, cuidado de ti mesmo, continua, né? Então são expressões que têm a ver com esse encorajamento, com esse incentivo na permanência da caminhada cristã, envolvendo um direcionamento de esforços, né? Um direcionamento de treino, de exercício. Queridos, nesse contexto eu gostaria de destacar exatamente três atitudes nesse exercício espiritual que deve ficar muito claro para todos nós. 3 exercícios espirituais que é necessário que cada um mesmo, desenvolva na sua caminhada espiritual. E eu quero falar, pegando essa ideia aqui de exercitar na piedade, uma vez já explicando aqui o termo, né, o conceito, né, de ginásio, o conceito aqui de exercício, de treino, eu quero direcionar 3 palavras para que a gente então exercite, treine, e no final eu quero responder com o apóstolo Paulo o porquê desse esforço, por que a gente deve exercitar. Primeiro, exercitar em que área? Exercitar em que
em que parte, ou seja, em que a esfera de atuação. E eu gostaria de destacar que todos os crentes devem exercitar nessa jornada espiritual discernindo o Evangelho. Se você perceber no contexto de Timóteo, Paulo está deixando muito claro o que é o Evangelho. Se você notar, no capítulo 3, verso 16, nós temos um resumo do que é o Evangelho. Aquele que é chamado aqui de grande mistério da piedade. Se o exercício piedoso, o exercício da vida piedosa é necessário ao crente, é necessário a todo o crente, nós já temos aqui um indicativo de Paulo desse grande mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O mistério da piedade é Jesus Cristo. Nós precisamos discernir bem, conhecer bem o Evangelho que é Jesus Cristo. A piedade que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a importância nesses dias de discernir o Evangelho. O crente, o discípulo de Jesus, todo e qualquer discípulo de Jesus precisa conhecer bem, discernir bem o que é o Evangelho. O Evangelho que traz esperança, o Evangelho que traz cura, não apenas física, mas cura da alma, cura da nossa relação com Deus. Não confundir o Evangelho de Jesus Cristo com igreja. Igreja é uma coisa, Evangelho é outra. Não confundir o Evangelho com as propostas que nós temos ouvido, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho social, o Evangelho moralista, o Evangelho que é usos e costumes. Precisamos, de fato, discernir o mistério da piedade, que é Cristo Jesus, aquele que foi encarnado, manifestado em carne, justificado em espírito, uma referência à sua ressurreição. Cristo Jesus fez a obra de redenção, o Pai se agradou e o ressuscitou dos mortos. Ele foi contemplado por anjos, a sua glorificação, seu trono entronizado, à destra de Deus. E em seguida o desafio da proclamação, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Grande incentivo para que você treine o seu coração no discernimento do verdadeiro Evangelho. Todos os dias, pregue o Evangelho para si mesmo. Você ainda precisa dele, não é só os descrentes. Precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Ouvir o Evangelho todos os dias é lembrar que Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele é tudo o que nós precisamos. De modo que quando pecamos, devemos em arrependimento confessar que aquilo que eu buscava, eu posso encontrar em Jesus Cristo. Então eu me arrependo e eu me volto em fé para Jesus Cristo. O discernimento do Evangelho é algo que tem que ser feito todos os dias. Por isso a necessidade da leitura, uma leitura cuidadosa das Escrituras, talvez até fazer uso de livros que nos ajudam a compreender melhor, talvez até acessar a internet, a disponibilidade de bons materiais, de pregações sobre temas diversos. Você pode se apropriar melhor e discernir melhor a fé que você abraçou em Cristo Jesus, de modo que ela seja aperfeiçoada, ela seja bem clarificada. Todos nós precisamos crescer no entendimento do Evangelho. Este é um exercício que nós precisamos todos os dias. Por isso o apóstolo Paulo, ele enfatiza a necessidade de expor a palavra de Deus e, fazendo isso aos irmãos, ele diz que com esse bom alimento das palavras da fé, da boa doutrina, nós vamos então garantir saúde.
Fica aí esse desafio a respeito de discernir o Evangelho no meio de tantas mensagens, inclusive várias mensagens, várias pregações, vários ensinos falsos que o apóstolo Paulo está aqui com cautela ensinando Timóteo. O próprio sincretismo, o próprio misticismo, o ascetismo, inclusive uma crítica que ele faz, aos exercícios físicos aí no verso 8, encorajado por mestres daqueles dias que achavam que por meio de mecanismos do nosso corpo, treinar o nosso corpo a certas posturas e atitudes como sinal de grande piedade. O apóstolo Paulo vai dizer que o exercício não vai fazer muita coisa, para pouco é proveitoso, mas treinar o nosso coração na piedade, sim. E o mistério da piedade é o Evangelho, que é Cristo Jesus. Segundo lugar, ele fala também da necessidade de conhecermos a Deus. Todo crente é responsável por conhecer a Deus. Querido irmão, ninguém pode fazer isso por você. A experiência de conhecer a Deus, de ter esse contato com as verdades sobre Deus, aprender a confiar em Deus para obedecê-lo, é uma responsabilidade de cada um. Você precisa treinar o seu coração, exercitar o seu coração a confiar e a obedecer a Deus. Isso é de todo dia. O nosso coração rotineiramente nos engana. Ele endurece, ele resiste à palavra de Deus. Então precisa haver um treino, um coração ensinável, um coração que se inclina para conhecer a Deus, confiar nele e obedecê-lo. Isso é necessário. O apóstolo Paulo, no seu contexto aqui de ensino, de encorajamento a Timóteo, ele vai destacar essa necessidade de uma experiência com Deus, uma necessidade de uma experiência na piedade, que é um resultado de todos, mas inclusive pessoal. No caso, a gente vai perceber o direcionamento do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele vai direcionar exatamente a responsabilidade de Timóteo permanecer na fé, continuar conhecendo a Deus, continuar experimentando a piedade e a obediência a esse Deus. Todos nós estamos sujeitos ao nosso coração ainda corrupto, ainda pecaminoso. Muitas vezes nós não nos rendemos, nós queremos ocupar o lugar dele. E o nosso coração se revela assim orgulhoso, extremamente orgulhoso. E precisamos conhecer a Deus, a sua grandeza, o seu poder, a sua providência, o seu cuidado, e pouco a pouco treinar o nosso coração a se render a ele e a obedecê-lo. Uma terceira área de exercício que eu acho aqui pertinente para esse contexto de pandemia é, queridos irmãos, a experiência da comunidade. A experiência da comunidade. Estava agora há pouco falando com alguém que estava se sentindo constrangido em relação a participar do povo de Deus, a participar dos cultos, a participar da vida da igreja. E nós estabelecemos então que antes mesmo da experiência da comunidade ou na comunidade da fé, é preciso que você tenha a fé particular, que você tenha a experiência da fé, para que você então, conhecendo Deus, obedecendo este Deus por confiar nele, você entenda que o lugar que Deus deseja produzir crescimento na piedade, nessa caminhada, nessa jornada de fé, é no contexto da comunidade. É no contexto da comunidade. Eu gostaria de destacar rapidamente aqui algumas afirmações que destacam exatamente o entendimento de que todos nós precisamos nos envolver nesse trabalho. Nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos dessa experiência comunitária.
O texto de Atos, capítulo 4, 29 a 31, fala que todos, cheios do Espírito Santo, anunciavam a palavra. Atos vai deixar muito claro, então, a propagação do Evangelho, não por causa de alguns poucos, mas todos, ao sair de Jerusalém, ou até mesmo ali ainda naquele contexto, em Jerusalém, estavam comprometidos em proclamar a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, capítulo 5, descreve o falar uns aos outros, ou falando entre vós. Ele destaca como que a gente pode edificar a vida uns dos outros, inclusive através dos louvores, das músicas, dos cânticos espirituais. Colossenses 3,16 fala também de instruir-vos uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente. Todos estão envolvidos nesse processo. Efésios 6 e 4, diz o texto lá, criai-os, em relação aos filhos, os pais criar os filhos na doutrina. Veja que os pais são responsáveis por ensinar os seus filhos doutrina. Não é responsabilidade dos pastores, dos professores da escola dominical ou até mesmo da EBEC. Mas os pais também têm responsabilidade de conhecer, lembra que nós falamos lá atrás, o Evangelho, discernir o Evangelho, conhecer a Deus e viver isso na comunidade, a experiência da comunidade, implicando aqui o desafio da doutrina. Romanos 15 e 14 diz o apóstolo Paulo que a igreja, toda a igreja, já está cheia de bondade e conhecimento, de modo que eles podem admoestar uns aos outros. Hebreus 3, 12 a 13, Hebreus 10, 24 e 25, vai falar essa mesma verdade, de estimularmos uns aos outros, de admoestar uns aos outros. Portanto, a responsabilidade de treinar a nossa caminhada de fé, a nossa piedade, a ter prazer em servir a comunidade do povo de Deus. Precisamos da experiência da comunidade. Precisamos, então, treinar o nosso coração. Precisamos, então, persistir, dedicar-nos, vigiar, não sermos negligentes, cultivar, progredir e firmar cada vez mais esses conceitos de exercícios que nós podemos aqui praticar. O contexto aqui dessas orientações a Timóteo visa a igreja, visa a comunidade. Não faz sentido se não fosse assim, não é? Paulo, ele deixa isso muito claro no verso 15, para que se eu tardar, 3 e 15, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós precisamos ser treinados a servir a Deus, servindo os nossos irmãos. Viver a experiência da igreja local, viver a experiência da comunidade, de não apenas participar de cultos, mas de servir os nossos irmãos, servir também a nossa comunidade, servir também as pessoas e famílias do nosso bairro, servir a nossa cidade. Isso é muito importante. Queridos irmãos, eu quero fazer algumas aplicações finais aqui, nesse entendimento da necessidade da nossa jornada de exercício espiritual. Eu apenas destaquei aqui 3, mas tem muito mais. Mas, de modo muito básico e resumido, todos nós precisamos da consciência de que eu e você, cada um de nós, somos responsáveis, somos aqui os protagonistas da nossa jornada espiritual. A nossa jornada espiritual, que é discernir o Evangelho, conhecer a Deus para confiar nele e obedecer, a experiência da comunidade,
ela não pode ser vivenciada por outro que não seja você. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por mim. Eu sou responsável. Isso diz respeito à doutrina fundamental que os batistas sustentam desde do seu início, que tem a ver com a história da igreja, o sacerdócio do crente. Ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Então, você é responsável pela sua jornada espiritual. Da mesma forma que ninguém pode exercitar-se por mim, ninguém pode ir à academia por mim, ninguém pode treinar o seu corpo por mim, eu preciso fazer isso, fazer a minha caminhada, fazer os meus exercícios. Você também não tem substituto. Na verdade, não permita que ninguém assuma por você o lugar e a responsabilidade que é sua e que é minha. Portanto, diante de Deus, eu e você, cada um de nós somos responsáveis. Há uma responsabilidade que é intransferível. Ninguém vai crescer na jornada de fé por você. Ninguém vai conhecer a Deus por você. Ninguém vai discernir o Evangelho por você. Ninguém pode ter a experiência da comunidade de fé por você. É você que precisa fazer. Sou eu que preciso fazer. Minha oração, minha leitura bíblica, assumir as responsabilidades como servo de Deus, eu preciso fazer. E aí todos os membros comprometidos nesse exercício de jornada espiritual, de discernir o Evangelho cada dia, nos aproximar e nos apropriar cada vez mais dessa verdade divina, conhecer a Deus por meio do Evangelho e ter essa experiência de transformação pela ação do Espírito Santo na comunidade da igreja. Eu quero deixar esse desafio aqui para você. Nesse tempo de pandemia, em que em muitos contextos aí fica difícil a responsabilidade do exercício acontecer. Eu sei, né, que infelizmente muito daquilo que ocorre no contexto cristão tem a ver com, de alguma forma, um ensino de que ser crente é ir à igreja. E a gente percebe que muitos mesmo, concentram o vigor da sua vida espiritual na igreja, no culto. Então, ora no culto, lê a Escritura no culto. E a gente precisa, nesses dias de pandemia, perceber a falta que a igreja faz, sim, mas ao mesmo tempo, sermos lembrados de que a jornada espiritual depende e é responsabilidade de cada um de nós. Onde você estiver morando, aí na sua casa, ou onde você está inserido no seu contexto de bairro, de cidade, Deus deseja que você assuma a responsabilidade de exercitar a sua fé. Então eu gostaria, nesta manhã, de deixar esse desafio para você. Querido irmão, exercita a sua caminhada, a sua jornada de fé. Exercita-te. Faz esse esforço, conforme o apóstolo Paulo aqui está recomendando. É o exercício que vale a pena. Não deixa a sua saúde espiritual decair. Deixa o seu corpo firme. Deixa o seu corpo aí treinado, preparado, vigilante, sua saúde espiritual aí em dias, para que você possa manter-se firme no caminho do Senhor. Eu gostaria de orar mais uma vez e terminar essa reflexão agradecendo a Deus e pedindo que Ele atue em nós por sua bondade. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo encorajamento do nosso exercício na piedade, na nossa caminhada, na nossa jornada de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a assumir a responsabilidade de cuidar de nós. Assim, ó Deus,
com saúde, nós vamos ter condições de ajudar outros e certamente o corpo de Cristo será abençoado. Continue, ó Deus, ajudando-nos nesse tempo de pandemia, de distanciamento social, não poder inclusive congregar presencialmente, a manter os cuidados, a manter, ó Deus, uma disciplina diária de exercitar a nossa fé na Tua palavra, nos Teus ensinos, na Tua doutrina. Cuida de cada irmão, de cada família, nos dê, ó Deus, um restante dia abençoado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí. Hoje, às 19 horas, como de costume, nosso culto de adoração. Até lá, que Deus nos abençoe.